Bom, moçada, essa aqui então vai ser a resolução da questão 2 da nossa lista de exercício número 1, tá? Desse segundo trimestre. Então, o exercício 2 da lista 1 diz: dois corpos A e B de massas respectivamente iguais a 4 kg e 6 kg estão apoiados numa superfície horizontal e sem atrito. O conjunto está submetido a duas forças horizontais, como mostra a figura abaixo. Estas forças estão aplicadas nos blocos A e B. Determine a aceleração adquirida pelo conjunto, a intensidade da força que A aplica em B e a intensidade da força que B aplica em A. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver então o seguinte. Olha, se você observar, você vai ver que a força F ela vale 18 newtons, enquanto que a força F1 vale 8 newtons. Então, como está indicado aqui, ó, esse aqui é exatamente o sentido de deslocamento do meu conjunto. Fácil de observar e fácil de entender. Ora, a força F é 18, a força F1 é 8, então, lógico, a tendência desse conjunto é deslocar exatamente da esquerda para a direita, tá? Tranquilo de ver isso. Então, aplicando o chamado princípio fundamental da dinâmica, então, o chamado essa aqui é o chamado princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Nesse sistema nosso que está aqui, ó, essa força resultante, ó, tá? Observe que esse bloco vai estar submetido a duas forças, como é o caso da força F e da força F1. Então você vai ver que, utilizando esse princípio fundamental da dinâmica, está aqui, ó, a força resultante é exatamente F, que é a maior força, menos F1, que é essa menor força. Agora, esse sinal negativo é exatamente porque essa força está nesse sentido, enquanto a força F1 está no sentido contrário. Então, se uma eu estou dizendo que é positiva, a outra então tem que ser negativa. Então você observa aqui, ó, que a minha força resultante é a diferença entre a força F e a força F1. Ora, como eu quero a aceleração do conjunto, está aqui a massa do bloco A mais a massa do bloco B vezes a aceleração. Tá? Ora, substituindo, nós teríamos 18 menos 8 igual a 4 mais 6 vezes A. Ora, fazendo essas contas, que é bem tranquilo, 18 menos 8, 10. 4 mais 6, 10. Então, eu teria nessa situação 10 dividido por 10, o que daria uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu acho que para encontrar a aceleração é bem tranquilo. Tá? Vamos agora para a letra B do nosso sistema. Se você observar a letra B do meu sistema, primeiro, tá vendo? Tenho aqui o meu conjunto, FA, a força F, o bloco A, o bloco B, a força F1. O que eu vou fazer? Já que eu quero a força trocada entre os blocos, então quer dizer a força que B faz, ou seja, a força que B faz em A ou a força que A faz em B, nesse caso nosso do meu exercício, eu estou querendo a força que A, né? A força que A faz em B. Então eu isolei o bloco B, e aí então, se eu isolo o bloco B, aparece aqui a força F1, aparece aqui a força que A faz em B,
que é essa aqui. Então, é a força que o bloco A empurra o bloco B, estaria aqui. Lógico, aplicando no bloco B, aplicando ao bloco B exatamente o princípio fundamental da dinâmica, que é essa expressão aqui, ó, que nós já vimos lá no slide anterior. Ora, temos quem é a força resultante. Não perca de vista, esse sistema está sempre movendo nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido de deslocamento do meu conjunto. Ora, então significa dizer que o B vai estar deslocando exatamente da esquerda para a direita. O que significa dizer que essa força que A aplica em B tem que ser maior do que a força F1. Então, mantendo aquele mesmo processo que nós fizemos no slide anterior, está aqui a força que A faz em B menos a força F1, porque elas têm sentidos opostos, igual a massa de B. Nota que nesse caso agora eu estou usando a massa de B. Motivo: eu estou trabalhando com o bloco B e não mais com o conjunto. Então está aqui, vezes a aceleração, que foi encontrada no nosso slide anterior. Beleza. Está aqui a força que A faz em B, menos 8, que é a força F1, igual a 6, que é a massa do bloco B, vezes a aceleração que já foi encontrada. Resolvendo essa expressãozinha aqui, nós encontramos que a força que A faz em B é exatamente 14 newtons. Ora, então, observe que a força que A faz em B é exatamente 14 newtons. E pela terceira lei de Newton, é óbvio, eu espero que a força que B faça em A também seja de 14 newtons. Então agora vamos fazer a letra C e provar isso matematicamente. Eu espero que aqui também não tenha nenhum problema. Então, olha lá, a hora que você for fazer então agora, eu vou trabalhar com o bloco A. Por quê? Porque, lógico, ele quer a força agora que B faz em A. Então tá aqui, ó, a força que B faz em A. Mantenho aqui, logicamente, a força F que está aqui, ó, aplicada ao bloco A. Então ela está exatamente aqui. Essa é a força aplicada ao bloco A. Ora, dá para o camarada então observar que eu vou ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no outro slide, tá vendo? Esse bloco A, ele está submetido a duas forças, uma no sentido e a outra no sentido oposto. Eu sei que esse conjunto desloca nesse sentido aqui, então é óbvio, significa dizer que a força F tem que ser maior do que a força que B faz em A. Então, lógico, ele poder deslocar nesse sentido aqui, ó. Ora, aplicando o princípio fundamental da dinâmica, que estaria aqui, quem é essa resultante? É F menos a força que B faz em A, está aqui, igual a massa de A vezes a aceleração. Tranquilo. A força F está aqui, 18. Ora, a massa de A está aqui, 4. A aceleração que já foi encontrada está aqui, 1. Resolvendo essa brincadeira nossa, 4 vezes 1, 4. Esse 18 passaria para cá negativo, então ficaria menos 18 mais 4, que daria menos 14, mas não esqueça que eu vou multiplicar tudo aqui por menos 1. Então acaba dando FBA, ou seja, a força que B faz em A, também de 14 newtons, o que prova exatamente a terceira lei de Newton. Tranquilo? Então, esse é o nosso exercício. Eu espero que tenha ajudado vocês. Dá uma olhada aí e
vai fazendo parte a parte, beleza?